chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien con todos? Sean bienvenidos aqui a professora Estefânia de Língua Espanhola. E aí, me contem, como que vocês estão? Se cuidando? Usando as mascarillas? Evitando aglomerações? Vamos lá? Então, seguindo, vamos para a aula de hoje. Aula... Opa! Lembrete, gente, atividade obrigatória. Linka lá, contará como registro. Se vocês tiverem alguma dúvida, converse com o professor lá no mural do Class. Não tem internet? Realize as atividades impressas e leve até a escola. Beleza? Vamos lá então. ¿Te acuerdas de la clase passada? Bom, o que vocês aprenderam na classe passada? Expressões idiomáticas. Pan comido. O que é pan comido? É uma coisa tranquila, uma coisa fácil. É o mesmo que dizer mamão com açúcar. Beleza? Seguindo. O que vamos aprender hoje? Verdades ou simplesmente leyendas. Uma classe muito divertida de arrepiar el pelo. Expressões, gênero textual. Leyendas urbanas. Expressões relacionadas à temática, cultura e interculturalidade. Dia Mundial del Folclore e orientações sobre o Enem. Seguindo, para reflejarnos, que são leyendas urbanas? Que são leyendas urbanas? Vamos pensar, primeira palavra, leyendas. Leyendas, professora, leyendas me parece um pouco com legendas. Não, gente, legendas, aquela que nós assistimos nos filmes, que quando está em uma outra língua a gente coloca em português, aquilo chama-se subtítulos em espanhol. Leyendas em espanhol são lendas. Vocês provavelmente já tiveram contatos com uma lenda na vida de vocês. Lembram da lenda Mula Sem Cabeça? O que aconteceu com a Mula Sem Cabeça? Ela se apaixonou pelo padre e casou com o padre, virou mula e ficou sem cabeça. E urbano, palavra urbana. Quando a gente pensa em urbano, é cidade. A gente vai pensar em ruas, edifícios, carros, movimentação. Então, leyendas urbanas, lendas urbanas. Vamos agora para as considerações. O que é leyenda urbana? Leyendas urbanas. Uma leyenda é um relato que narra acontecimentos fantásticos, tá? Pode ser fantástico ou como pode deformar a realidade. O que é urbano? Urbano, já falei para vocês, é um ambiente urbano, que tem cidades, conjuntos de ruas, edifícios. A partir de estas ideias, podemos centrar-nos em la acción de leyenda urbana. Así se denomina a una historia de ficción que se transmite generalmente de boca en boca como si fuera verídica. ¿De acuerdo? Seguimos, tranquilos. Leyendas urbanas, as características. Origen incerto, não sabemos, sempre ocorre de boca em boca. Poseen planteamiento nudo, que é isto? O início, o nudo, o conflito e o final, igual aconteceu com a mula sem cabeça. Ela casou com o padre e no final ela ficou sem cabeça e virou mula. Por isso, gente, não casem com um padre. Utilizam elementos de la realidade, igual as leyendas urbanas. Realidade, o ambiente é urbano, então ele existe. A menudo, professor, o que é a menudo? Frequentemente. A menudo ocorre em lugares concretos, cidade, calles, frequentemente. Se conta como se fosse real. É óbvio, eu não vou contar, chegar para vocês e falar, é uma história, mas não é verdade. A menudo possuem, sim, uma moraleça. Como o padre casou com o padre, fica sem cabeça e vira mula, beleza? Leyendas urbanas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um pueblo ou região. Formam parte do folclore. Pueblo, conhecimento, o conhecimento de um povo, de uma cultura. De acordo?
Combina elementos reales, imaginários e fantásticos. Maravilhoso. Vamos allá. Leyendas urbanas. Aqui temos 2 imagens. Uma de esta mulher muito feia, que medo, não? E esta loira. Provavelmente vocês já ouviram falar da loira do banheiro. Alguém já deve ter encontrado essa loira dentro da escola, hein? Lá no banheiro, escondidinha atrás do espelho. Ah, bom. E agora vamos à atividade. Pegar o caderno, o lápis, a borracha. Bora lá, gente. Movimento. Olha lá. Qual a alternativa que corresponde a uma leyenda urbana? Letra A. São produções que nascem da imaginação coletiva de um pueblo ou região. B. São produções que nascem da imaginação individual de um pueblo ou região. Vamos!
Olá, e aí, realizaram? Tranquilo, né? Vamos ver as respostas. Vamos ver qual que é a alternativa correta? Olha lá, letra A. São produções que nascem da imaginação coletiva de um pueblo ou região. Seguindo, atividade 2. Señala V para verdadeiro ou F para falso, com base em las características del género leyendas urbanas. Las leyendas urbanas são narrativas de origem contemporâneas criadas e transmitidas oralmente. É uma história verídica, generalmente apresenta uma moraleja. La historia presenta una introducción, un desarrollo, que es desenvolvimento, y una conclusión. Vamos allá, otra actividad.
E aí? Vamos, tranquilo, ¿no? Vamos a la primera. Falso, es falsa. Las leyendas son narrativas, pero no son contemporáneas. No es porque es en el ambiente urbano que es contemporánea, criadas y transmitida oralmente. Falso. Es una historia verídica. Falso, lenda, no es verdad. ¿Sí? Generalmente presenta una moraleja. Exactamente. La historia presenta una introducción, un desarrollo y una conclusión. Verdadero. ¿De acuerdo? ¿Tranquilos? Vamos. ¿Conoces la leyenda de la Llorona? Y ahí, chicos, ¿ya han escuchado quién es la Llorona? Vamos a ver. Aquí, la Llorona, México. Esta imagen aquí, chicos, es de la película, fue de um filme, sim, inspirado na lenda de La Llorona. Olha lá, La Llorona é um espectro. Espectro é um leque, ela está dentro, né, do folclore hispano-americano. Segundo a tradição oral, é el alma em pena de uma mulher, que ahogou a seus hijos. Vamos adelante que vamos a trabalhar duas versões de La Llorona. Pero antes, acordándose de la loira do banheiro, uma lenda urbana aqui do Brasil. Identifique o significado da palavra subrayada em el fragmento abaixo. La rubia del baño é uma das leyendas urbanas que marcaram a época e se quedou em el imaginário de los adultos hasta hoje. Marca alternativa correta. Rúbia é a ruiva, a loira ou a morena. Espero a resposta. Até daqui a pouco.
Y ahí, chicos y chicas, tranquilo, ¿no? Esta cuestión. Vamos a la actividad 3. Vamos a ver la respuesta. Ahí, Rubia del Baño es una de las leyendas urbanas que marcaron la época y se quedó en el imaginario de los adultos hasta hoy. O que significa rubia em português? Letra A, ruiva? Não. Letra C, a morena? Não. Então, rubia em espanhol é loira. Seguimos. Fragmentos de una versión de La Llorona. Primera versión. Cuenta la leyenda que hubo una mujer indígena que tuvo un romance con un caballero español. Como fruto de esa pasión nacieron 3 niños, a quienes la madre amaba, cuidaba y protegía. La joven comenzó a pedirle al caballero español que formalizara la relación que había entre ellos. Pero el padre de los niños la evitaba por temor al que dirían. Algún tiempo después, el hombre se abandonó a la joven indígena. Então, essa indígena se apaixonou por esse cavalheiro, teve 3 filhos e queria formalizar a relação. Mas o cavalheiro espanhol não quis. Vamos ver o final dessa história? Dessa lenda? Luego, este caballero se casó con una dama española. Ao enterarse de la noticia, se sintió dolida y totalmente desesperada. Entonces, en un rapto de furia, cayó en el río. De ese día, se escucha el lamento desgarrador y lleno de dolor de la joven en el río. Aquí son fragmentos, tenemos aquí la fuente para la historia entera, para la leyenda. ¿De acuerdo? Vamos para la original. La verdadera historia de La Llorona. La historia original de La Llorona se sitúa aproximadamente una década antes de la llegada de los españoles al territorio azteca, en el año 1521. Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. El emperador escuchó historias acerca de una mujer que lloraba. Vamos a seguir. Se creyó que el lamento hacía referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir. Con la llegada de los conquistadores españoles, legendaria Tenochtitlán le encargou a sus súbditos averiguar o porquê de seu dolor. Então, esse imperador, ele tinha sonhos e escutava uma mulher, uma índia chorando e acreditou que seria assim, ela estava avisando desse massacre, dessa conquista dos espanhóis nesse território. De acordo? Certo? Vamos à atividade? Actividad 4. Con base en las 2 versiones, es correcto afirmar que no hay como compararlas. Los personajes, el ambiente y la narrativa son distintas y no representan aspectos históricos reales. Letra B. Los personajes en las 2 versiones, indígena y españoles, representan la narrativa histórica real de la dominación del continente americano por los españoles. Vamos entonces, chicos.
E aí, chicos, vamos ver a resposta correta. Vamos a ver. Aí, letra B. ¿Por qué no es correcto la letra A? No hay como compararlas. Los personajes, el ambiente são diferentes. Não, gente, os personagens nós temos ali a Índia, a indígena da primeira lenda e o cavalheiro espanhol. A letra B é a correta, está mais completa. Los personajes, quer dizer, é que a primeira está errado, diz que não tem como comparar. Tem sim. A letra B. Los personajes en las dos versiones, indígena y españoles, representan la narrativa histórica real de la dominación del continente americano por los espanhóis. Interessante, né? Porque a partir dessa lenda da Chorona, vocês entram, a gente dá um pulinho ali na aula de história, o que aconteceu naquele cenário, naquela época. De acordo? Vamos. Verdades ou simplesmente leyendas. Nós sabemos que são lendas, e as lendas, elas não são reais, são lendas. Mas, gente, os mexicanos, está bem dentro do universo deles, eles acreditam. Aqui, tirei um fragmento de um artigo, de uma notícia, tem a fonte, tá? Ali na fonte ela tem o artigo inteiro para vocês lerem depois. Olhem lá. Las leyendas son parte de la cultura mexicana, tanto que prácticamente 3/4 partes de la población mexicana, el 73,4%, sabe de ellas. Y la más popular es de la Llorona, que es conocida por el 73,2% de los ciudadanos. Más de la mitad de la población asegura que en su familia los fantasmas y otras leyendas están más vivas que nunca. Entonces, los mexicanos creen, eles creen que es verdad, pero sabemos que no. Sí. Actividad 5, vamos a reflexionar. ¿Crees que la costumbre de contar historias como mitos y leyendas de una generación a otra se está perdiendo? Por el contrario, considera que es una tradición que no desaparecerá? O que vocês pensam? Vamos pensar aí um pouquinho, vamos refletir e já voltamos?
E aí, pensaram sobre as leyendas? Aqui. Creo que no desaparecerá. Pero hoy existe otro formato de contar essas leyendas. Internet, música, teatro. E principalmente lo que temos hoje, cybercultura. E lógico, hace parte de la construção de la história de la humanidade. Sim, quando a gente conheceu ali a história de La Llorona, o que aconteceu? A gente já entrou na história dos indígenas, da conquista dos espanhóis. A gente, através da lenda, a gente conhece também a cultura de um povo, a história de um povo, o que a gente chama de interculturalidade. E uma outra coisa, gente, cybercultura, tecnologia, comunicação e cultura. De acordo? Vamos! Países distintos e leyendas parecidas. Aqui nós trabalhamos Llorona, no Brasil, América do Sul. Loira do Banheiro, no Brasil, América do Sul. E Llorona, México, América do Norte. Aqui para vocês entenderem um pouco da questão até da cybercultura, dessa comunicação e dessa profundidade da lenda também, que a gente aqui no Brasil tem a Loira do Banheiro, no México tem a Llorona e assim a gente faz o que? Uma interculturalidade, a gente aprende a cultura dos outros povos. E atividade 6. Que adjetivos pátrios usamos para quem nasce no continente sul-americano? Lembrando que aquele mapa é do continente americano. Então, vamos lá. Letra A, centro-americanos. Faltou uma letrinha ali, tá, gente? Centro-americanos, letra A. Sur-americanos, letra B. C, norte-americanos ou letra D, sul-americanos? Vamos lá, vamos ver qual é a correta?
E aí, tranquilos? Vamos! E aí, qual adjetivo, que adjetivo patrio usamos para quien nace en el continente suramericano? Suramericanos, exato. Então, América Central, centro-americanos. Na América do Norte, norte-americanos. Então, quando a gente fala assim, eu estou aqui com um americano. Americano, gente, na verdade, todos nós somos, tá? Só que dividimos ali, sul, norte e centro. Seguindo. Outras leyendas, como eu falei, países distintos e lendas. Nós temos na Venezuela, venezolanos, el Silbón. Velho do saco no Brasil, aquele que põe as crianças, sabem? Que os pais contam para nós, só que não é verdade. Chupacabra, Brasil, México, Puerto Rico e Estados Unidos. Aqui, chicos, hipercultura. Entre nesse site, ali tem várias lendas. E agora, Dia Mundial del Folclore. Foi o arqueólogo inglês William John Thomas quem usou por primeira vez a palavra folclore, el 22 de agosto de 1846, em um escrito publicado na revista The Ateneo. Eu não sei falar em inglês, pero esta revista de Londres. O conceito deriva del folk. Folk o que é? Pueblo de inglês, gente, raça. E de lore, que é saber, ciência. Então, o que seria folclore? E se conjuga como el saber popular. Certo? Agora, vamos, o Enem está chegando. Vamos lá, prepara-te para o Enem. Dicas, gente. Mude a ordem de leitura da prova. A prova de espanhol organiza as questões no seguinte formato. O texto em espanhol. Às vezes pode aparecer também na forma de um quadrinho, um gráfico, um comercial, diferentes gêneros. Agora, o enunciado das questões é em português. Qual é a dica? Ao chegar na questão, pule direto para o enunciado em português. Veja lá o que eles estão pedindo. Depois, leia com bastante atenção as alternativas. E, em seguida, leia o texto em espanhol. Pega um marca-texto, um lápis e vai lá marcando o texto. Depois, é só buscar a alternativa que mais se encaixa entre as 5. E foco na leitura e interpretação de texto. Vamos para o nosso quiz. Vamos lá. Número 1. Sobre o gênero leyenda, señala a alternativa correcta. Letra A. Un relato que los personajes suelen ser animales y transmite una moraleja de carácter instructivo. Letra B. Son relatos orales que se transmiten de generación por generación de forma oral y escrita con elementos reales e imaginarios. E aí, que pensam? Qual é a resposta?
E aí, tudo bem? Responderam? Vamos lá então? Sobre el género, leyenda señala la alternativa correcta. Letra A, un relato que los personajes suelen ser animales y transmite una moraleja de carácter instrutivo. Não, isso são as fábulas, quando os personagens são animais, na maioria das vezes. Então, é a letra B. São relatos orales que se transmitem de geração por geração, de forma oral e escrita com elementos reais e imaginários. Vamos para exercício 2. Vamos fazer juntos. Señala a alternativa incorrecta. Letra A. Las leyendas urbanas son hechos maravillosos y sobrenaturales que forman parte de una cultura. ¿Verdad o no? Letra B. Leyendas urbanas son pequeñas historias que constituyen folclore moderno y sus hechos ambientados en las grandes ciudades. É a incorreta. Qual é? 1, 2, 3. Letra A é a incorreta. Não são sobrenaturais, esses são os mitos, generalmente. Certo, chicos? Hoje aprendemos, verdade, ou simplesmente leyenda, género textual, leyendas urbanas, expressões relacionadas à temática, cultura popular e interculturalidade. Dia Mundial del Folclore, 22 de agosto. Orientações sobre o NEM, prueba de espanhol. Muito gusto, hasta la próxima.